também da questão do corpo, do espírito e da alma. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, disse isso Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Isaías 26:9, com a minha alma te desejei, e de noite com meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O constante em Isaías 26:9 esclarece melhor isso para nós. Quando o versículo coloca que com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, ele está nos dando a informação de que é através do espírito que o homem faz contato com Deus, ou seja, é através dele que mantemos uma relação com o Senhor, e isso é óbvio na medida que Deus é espírito, somente poderemos sentir através do espírito, ou seja, somos um ser espiritual. Então, o pneuma é a parte que Deus deixou no homem para que o homem tivesse interação com ele, tá? Koinonia, algo em comum. Ainda dentro do mesmo versículo, em sua primeira parte, com a minha alma te desejei de noite, estamos tendo a informação de que a alma se refere às emoções do homem, ou seja, tem a ver com os sentimentos do ser humano, com a consciência do ser humano, com a vontade do ser humano. O corpo é a forma visível do ser humano, é com ele que o homem se relaciona com o mundo. O corpo nos dá a possibilidade de conviver com pessoas, trabalhar, estudar. Ele é responsável pelos sentidos, os 5 sentidos: fala, visão, audição, tato e olfato. A alma do homem dá consciência de si próprio. Gente, eu não estou com lousa aqui para a gente escrever, mas a alma também nos faz ter consciência de quem nós somos, né? Eu sou uma alma, né? Eu tenho vontade, eu tenho emoção, eu tenho intelecto, eu sei quem eu sou, né? E o espírito me dá consciência da presença de Deus, né? Alma e espírito, né? E corpo, nós somos tricotomistas conforme a escritura. Então nós temos corpo, alma e espírito. O espírito me dá consciência da presença de Deus, porque eu sou um ser espiritual. Ele me criou como um ser espiritual. É ele que conduz o homem ao mundo espiritual, onde poderá manter relacionamento com Deus através da oração, do jejum, da comunhão. O chamado estado intermediário é o que abrange o período da morte, entre a morte e a ressurreição. Então, o que é o estado intermediário? É o período entre a morte e a ressurreição. Eu morri fisicamente, eu entro no estado intermediário, tá? O que acontece com o corpo no estado intermediário? O corpo vai voltar ao pó, tá? E agora, o que acontece com a alma? Essa é a pergunta de vocês, tá? Então vamos lá, eu vou por parte. O corpo volta a incorporar-se à matéria, volta ao pó. E a alma e o espírito volta a Deus, né? Então há algum ensino, alguns ensinos por aí, falando até da aniquilação desse estado de consciência, que após a morte física o ser humano não tem consciência. Não é isso que a escritura vai nos dizer, não é isso que a disciplina de escatologia, uma escatologia coerente, vai nos dizer, tá? Calma que eu já vou responder. Mas espera aí, lá no céu eu vou conhecer fulano, beltrano, vou lembrar das coisas da terra. Não. Essas coisas cotidianas da terra, com quem você casou, com quem as coisas cotidianas, né? Se não chegar lá, você não vai ter um monte de gente que você tem raiva, então nem pro céu você vai, né? Porque com certeza aqui na vida a gente tem problema de relacionamento com um monte de gente, é por isso que a gente tem que perdoar. Mas se a gente ficar lembrando, mas espera aí que espera um pouquinho que eu já vou responder isso melhor, tá? Deixa eu falar dessa parte. Primeira parte que eu quero que vocês entendam é assimilar. O que é estado intermediário?
Então, o estado intermediário é o período que abrange entre a morte, tá, e até a ressurreição, até a vinda de Jesus, aonde a gente vai ser ressurreto, tá? O corpo, nesse estado intermediário, vai voltar para o pó. Ele vai entrar no estado de decomposição, vai voltar para o pó. Mas a alma e o espírito volta a Deus, se tratando de um redimido, tá? E vai ficar sem sofrimento, mas também sem plena realização. Vou ler o que está na apostila, depois eu explico. Visto perder a sua idealidade de ser humano completo, corpo. Podemos afirmar que há entre a morte e a ressurreição um período temporário, né, no mundo invisível. Quando a gente fala invisível é porque a gente não consegue detalhar, por exemplo, como é o céu, né? Um redimido a gente não consegue, porque senão a gente vai entrar em espiritismo. Tome muito cuidado com revelações de fulano que disse que foi no céu, que viu isso, que viu aquilo. A única pessoa que eu creio de fato, mas mesmo assim eu sei que ele usou 3.000 símbolos, foi João, tá? Então a descrição aqui, e Paulo, né, que falou, o que Paulo falou? Ele falou assim, olha, eu conheci um homem que teve um arrebatamento de espírito tal, e ele foi até o paraíso, ele viu coisas o quê? Inefáveis, ele não conseguiu descrever. Ele não conseguiu descrever. O autor aos Hebreus, quando fala de Nova Jerusalém, quando fala desse tabernáculo de Deus para com os homens, ele também não descreve. O único apóstolo, a única escrita bíblica que nós temos de descrição de alguma coisa é João, mas João também está usando um monte de linguagem, uma figura de linguagem. Então, assim, toma cuidado, sabe? Eu fui pro céu, fui arrebatado, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Cuidado, não é assim, sabe? Sair acreditando, até porque se Deus quisesse revelar de fato como é a sua eternidade, ele teria feito por sua palavra. Gente, é a Bíblia, com todo carinho, tá? Tomando muito cuidado para não desrespeitar até os irmãos muito do segmento pentecostal e neopentecostal, e eu sou pentecostal. Mas, irmãos, Deus se revelou por sua palavra. Se não está na escritura, descarta. Tem a revelação da descrição da eternidade, tem que estar na escritura. Não está na escritura, descarta. Então eu não vou ficar inventando isso. Eu estou aqui como professora para afirmar para vocês, tá? Que o estado intermediário é esse período que abrange a morte física até a nossa ressurreição, tá? O que eu posso afirmar para vocês é que o corpo vai para o pó e a alma e o espírito de um salvo vai para Deus. E o ímpio? Já vou falar, tá? Primeiro eu tô falando aqui do justo. Deve-se ser observado que os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios seu castigo final, enquanto não se realizarem as respectivas ressurreições. Então, o que é o estado intermediário? Tanto o salvo como o justo estão num lugar que eu já vou falar, aguardando, tá, a ressurreição. Somente a ressurreição dos corpos, a imortalidade que eles receberão novamente. Inclusive o ímpio também vai receber imortalidade, tá? Deixar isso bem claro, vai receber imortalidade. Porque ele vai ficar eternamente em sofrimento. Como é que ele vai ficar eternamente em sofrimento se ele não receber a imortalidade? Né? Então, assim, ele vai ressuscitar também. O grande problema é que ele ressuscita para consumar esse juízo, essa justiça de Deus sobre a vida do ímpio. E o salvo e o eleito, ele ressuscita para receber plenamente, de forma completa, essa questão de estar para todo sempre diante desta comunhão com o seu Criador. Bom, ambas as classes estão no estado intermediário, aguardando este evento. Aguardando o quê? A ressurreição, tá? Os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas ainda não receberam toda a realização final do plano soteriológico,
porque eu e você, pelo menos até agora, eu estou aqui viva. E eu creio que eu vou receber tudo aquilo que Deus determinou no seu plano soteriológico para a minha vida. Então, nesse momento, quem morreu, quem partiu hoje para o Senhor, ele está aguardando o arrebatamento da igreja para consumar todo o seu galardão final, que a gente, nas próximas aulas, eu vou estar falando sobre isso. O estado intermediário do justo descreve-se como um estado de descanso. Estão falando do justo, tá? Abram comigo em Apocalipse 14, versículo 13. Olha como o justo está, né? 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanhem. Deixa eu já falar uma coisa para dar uma adiantada. As obras os acompanham. Então é importante isso, porque nós vamos falar também sobre o julgamento dos galardões. As obras nos acompanham, né? É importante ressaltar que para o salvo, né, esse estado intermediário é um estado, né, de descanso, está descansando em Deus, está descansando desta terra, das fadigas desta terra, das lutas desta terra. Por isso que o salvo, ele não teme a morte, tá? Apocalipse 6, 10, 11 é um estado de espera e de repouso. Estado de espera e repouso. Apocalipse 6, 10 e 11 diz assim, ó: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram, tá? Então, a morte aqui, o livro de Apocalipse, não vou retroceder, eu já tô com 1h18 aqui de aula, tá, gente? Para vocês verem que as aulas têm muito conteúdo e muita coisa para falar, né? Eu não tô gravando aulinhas de 10 minutos, porque eu estou repondo, tá, a aula que eu dou lá na segunda-feira. Então lá a gente tem 2h45, 2h40, você vê que não dá para falar muita coisa, tá? Então, gente, falando do estado intermediário dos justos, é um momento de descanso, tá? Um momento de repouso. Não é ninguém dormindo com sono da alma que eu vou falar, tá? É um momento em que a pessoa está ali, tá, de forma consciente, que já vou falar melhor, sabe que é um salvo, mas está ali aguardando o arrebatamento da igreja, tá? Ou da consumação do plano soteriológico. E os ímpios também passam por esse estado intermediário, aonde neste lugar, no Hades, tá? Neste lugar eles estão aguardando o castigo final, que vai se realizar depois aí, que vai se realizar, eles vão ressuscitar e eles serão julgados também, conforme Apocalipse 20, 14, e eles vão passar então pelo julgamento, pela ira de Deus, essa consumação final da ira de Deus, tá? Antes de eu prosseguir, tá, eu vou falar da morte aqui no pensamento do Antigo Testamento, tá? O ensino veterotestamentário, tá aqui na apostila, tá? Item 84.1, o ensino veterotestamentário. O Antigo Testamento deixa muito claro que Deus é a origem de toda a vida e que a morte está no mundo como resultado do pecado. Não preciso falar mais. A maioria dos israelitas, porém, olhava para a vida como uma atitude positiva. Lembrando que aqui na apostila, gente, tá cheio de versículos bíblicos. É que eu não vou ficar lendo tudo aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro dando aula aqui, tá? A maioria dos israelitas, porém, olhava para a vida como uma atitude positiva. O suicídio era extremamente raro
e uma vida longa era considerada a bênção de Deus, Salmos 91:16. A morte trazia tristeza, usualmente expressada como lamentações, com choro em alta voz, luto profundo, Mateus 9:23, Mateus 18, enfim. Os costumes israelitas de sepultamento eram diferentes daqueles praticados pelos povos de redor. Os túmulos dos faraós ficavam repletos de móveis e de muitos outros objetos, visando proporcionar-lhes o mesmo nível de vida no além. Os cananitas colocavam uma lâmpada, um vasilhame de óleo, vaso de alimentos no esquife de cada pessoa sepultada. Os israelitas agiam de outra forma. O corpo era envolvido num pano de linho, usualmente ungido com especiarias, e era simplesmente deitado na vida no além. Falavam da ida do espírito a um lugar que em hebraico era chamado Sheol. Às vezes mencionavam a presença de Deus. Então vamos lá, gente. Os termos no Antigo Testamento para a palavra morte, tá? Nós vamos começar pelo Sheol. S-H-E-O-L. Sheol. Morte, tá? Também vem do hebraico Maweth. M-A-W-E-T-H. Esses nomes vão ser traduzidos também como sepultura, do hebraico kever, ou cova, do hebraico bor, e destruição, do hebraico abaddon ou Abaddon, tá? Formam, às vezes, paralelos entre si essas palavras e conclui-se que o Sheol, então, significava cova, sepultura, túmulo, e às vezes, em vários textos, morte, tá? Então, Sheol significava lugar dos mortos, cova, sepultura. Mesmo assim, eu estou dizendo aqui na apostila, a Bíblia retrata as pessoas tendo algum tipo de existência no Sheol. Então, às vezes vai falar, vamos abrir Isaías 14, versículo 9 e 10. Isaías 14. Às vezes vai acontecer isso aqui que a gente vai ler, 9 e 10. Diz assim, ó: o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. E ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra. Faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses respondem e te diz: tu também como nós estás fracos e és a semelhança de nós. Quando fala assim, o além desde o profundo, né? Como está falando aqui do hino triunfal sobre a queda, é como se aqui a palavra está profunda, em algumas traduções está abismo, né? Então é uma linguagem figurada para anunciar a derrota dos babilônicos. Então, às vezes, a palavra Sheol vai falar de alguma figura de linguagem para a gente entender que houve destruição, então os babilônicos seriam destruídos. Então, às vezes, vem com uma figura de linguagem também. 3 passagens são frequentemente citadas com o intuito de se comprovar que o Sheol, de fato, é o túmulo. Salmo 6,5. Na morte, no Sheol, não há lembrança de ti. No sepulcro, no Sheol, quem te louvará? Essa lembrança, porém, forma um paralelo com o louvor. A mesma palavra lembrar é usada para mencionar com solenidade o nome de Deus entre o povo. Bom, tem várias coisas aqui que eu coloquei, mas em resumo, Sheol, então, vai significar aqui morte, sepultura, lugar dos mortos, tá? Às vezes, como eu falei, Sheol vai descrever uma profundeza que vai se contrastar entre o céu e o abismo. Às vezes vai vir com a palavra abismo, como tá em Jó, que essa questão que contrasta céu e abismo, tá? Jó 11:8, Salmo 139:8, Amós 9:2, tá? Frequentemente o contexto, quando se fala de céu e abismo, está falando da ira de Deus e às vezes até da ira quanto ao fogo de Deus, nesse sentido da santidade de Deus reagindo contra o pecado. Então, fica claro também
no Antigo Testamento que o Sheol parece indicar também o lugar para ímpios e para todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos ler uma referência? Salmos 9, 17. Vamos lá para Salmos 9, 17. Salmos 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Palavra aqui está Sheol. Então, vem com esse sentido de destruição, vem com esse sentido de inferno, de lugar para ímpio. Aí a gente tem os Salmos 39, 12, 3, Salmos 55, 15, 88, 11, 12, Provérbio. Então, você que vier ser meu aluno vai receber o material. Então, tem muito versículo para ler, tá? Quando o Novo Testamento cita textos do Antigo Testamento que se refere ao Sheol, traduz essa palavra por Hades. Este não é o lugar que os pagãos se referiam sem clareza, mas sim um lugar de castigo. Possivelmente porque Jacó falara chorando em descer ao Sheol ao seu filho José, e porque os judeus dos tempos posteriores consideraram Jacó e José como justos, alguns deles levantaram a hipótese de haver divisões no Sheol, um lugar para justos e um lugar para ímpios, tá? Lá no um livro apócrifo chamado de Enoque vai ter muito disso, entendeu? Falar que no Antigo Testamento o Sheol tinha uma divisão. Como o Sheol vem com essa questão de nome sepultura, lugar dos mortos também, então os judeus, a cultura judaica, acreditava que no Sheol, vou fazer assim com a mão, tá? Imagina o Sheol tendo dois compartimentos. À minha direita, os justos, e à minha esquerda, os ímpios. Inclusive, a gente vai encontrar isso mesmo no Talmud. Por exemplo, em Lucas 16, que fala da parábola de Rico e Lázaro, o judeu acreditava que Abraão ficava na porta do Sheol, dizendo, sentado do lado direito, dizendo, é aqui que os salvos têm que vir. Por isso que eles vão falar seio de Abraão, colé de Abraão, né? A palavra seio, colé, do grego, né? Que é você estar do lado de um justo, você estar na repartição dos justos, tá? Teologicamente, dentro da escatologia, irmãos, há uma linha de pensamentos, o Thyssen, se me falha a memória, eu acho, se eu não estiver falando aqui, esqueci o nome do outro autor, mas acho que é o Thyssen, e ele vai adotar essa linha de pensamento. Berkhoff, acho que não, era o Berkhoff que eu queria falar também, mas vão adotar nos seus livros essa linha de pensamento, que o Sheol significa sepultura, lugar dos mortos, mas que parece que no Sheol haviam duas repartições. Um lugar, já que é lugar para os mortos, um lugar para mortos ímpios, um lugar para os justos. Eu não consigo afirmar isso, tá? Porque nós temos um problema de hermenêutica. Ou não é um problema, porque assim, você tem que ler os textos. Então vai ter textos, versículos que o Sheol está indicando apenas morte. A pessoa morreu, Sheol. Às vezes está indicando apenas que a pessoa foi sepultada, ela foi para a sepultura. Às vezes está indicando abismo, às vezes está indicando abismo no sentido de ira de Deus contrastando com o céu, como eu falei para vocês, né? Mas possa ser que esta informação tenha alguma base bíblica por conta de Lucas 16, porque a parábola que Jesus conta, aquele homem, ele vê Abraão do outro lado. Possa ser que Jesus está descrevendo justamente essa parábola por conta dessa descrição do Sheol ter duas repartições, uma para os ímpios e outras para o justo. Isso no Antigo Testamento, eu preciso deixar isso bem claro. Quando chegamos no Novo Testamento, a linha escatológica de diversos autores, de diversos teólogos, vão descrever que com a ressurreição de Jesus,
tá? Essa repartição de justos já não vai ficar no Sheol, né? E aí a tradução da palavra Sheol para o Novo Testamento fica como Hades. E parece que dali em diante o Hades só vai ser referido como lugar dos ímpios, de gente ímpia. E que os salvos, os justos, estão no paraísos, estão com o Senhor. Esse termo seio de Abraão. Como se fosse, tá, gente? Não é uma repartição no céu. Eu não posso dizer uma repartição no céu, tá? Porque aí eu já estou entrando numa esfera, mesmo dando aula há 18 anos, eu não gosto de criar nenhuma hipótese que a Bíblia não me diz. Ah, porque lá no céu tem uma repartição que estão salvos. Não, eles já estão no céu. Eles já estão salvos, eles já estão no Senhor, eles já estão com o Senhor, né? Eles só não receberam, que aí eu consigo dizer biblicamente, eles não receberam ainda os galardões, eles não a noiva ainda não está. Apocalipse 19 não ocorreu, as bodas do Cordeiro, esse ajuntamento da igreja de Deus não aconteceu, porque isso só vai acontecer no arrebatamento. Mas agora que eles estão salvos e que eles estão com o Senhor, eles estão com o Senhor, tá? Mas vamos mais para frente, página 160, para eu ir concluindo aqui esse ensino no Antigo Testamento, tá? Então, no Antigo Testamento, eu quero deixar isso bem claro, que a palavra Sheol significa sepultura, lugar dos mortos, e essa possibilidade de Sheol do Antigo Testamento de ter o lugar para mortos ímpios e mortos salvos, tá? É isso que eu vou falar aqui na página 160, página 161. Mas definindo o Sheol, né, definindo, o Sheol no Antigo Testamento muito mais vai falar de lugar para ímpios do que para lugar para salvos, tá? Lugar para ímpios. Então a gente pode definir que muitos textos do Antigo Testamento vai definir que a palavra Sheol significa um lugar para punição para ímpios, tá? Vamos agora para o Novo Testamento. Como eu disse para vocês, a tradução da palavra Sheol, que significa um lugar de punição para ímpios, vai ser, no grego, vai ser chamada de Hades, tá? Os dois termos, tanto Sheol como Hades, significa reino da morte. Salmos 18, 5 e 2 Samuel 22, 5 e 6. Então fica definido como um lugar, sabe, a partir do Novo Testamento, em que as pessoas, os mortos, estão lá nesse estado intermediário, aguardando a ressurreição, ok? Aguardando a ressurreição. Vamos pensar que no Antigo Testamento, né, se o Sheol tinha um lugar para salvo e para ímpio, né, de qualquer forma, eles estão no estado intermediário, aguardando então a ressurreição que vai acontecer. Mas como o Novo Testamento nos muda a forma, porque o Novo Testamento já vai aplicar a palavra Hades, tá? Apenas para a punição dos mortos. Então, podemos dizer que o ímpio, aonde o ímpio está agora? No Hades. Aí você vai me perguntar, missionária, aonde é o Hades? Pois é, no Antigo Testamento, como eu disse, alguns textos vão nos descrever Hades contrastando com o céu, como se o céu, né, alto para cima, e Hades, abismo. Por outro lado, é difícil um teólogo dizer que o inferno, que o lago, que o inferno, que é o Hades, tá? Porque essa é a tradução da palavra inferno, que o Hades, que eu ainda não falei das 4 traduções da palavra inferno, mas uma das traduções da palavra inferno é Hades, sepultura, lugar dos mortos. É para baixo, ou
tem fogo, é lá debaixo da terra. Eu não posso afirmar isso. A grande verdade é que localidade, geograficamente, eu dizer que o inferno é lá para baixo, eu vou me complicar, porque eu não posso falar. O que eu posso dizer para vocês é que o Hades, que o inferno, é um lugar de estado intermediário para os ímpios. Isso eu posso afirmar e deixar bem claro para vocês. E que eles vão ser ressuscitados para serem lançados, tá? Esse lugar de morte vai ser lançado no lago de fogo. Eu tô colocando aqui, ó, por exemplo, o Tisse, tá? Na página 353 do livro dele, incidentalmente diz no Novo Testamento que havia o Tisse mesmo, 2 compartimentos. Eu que escrevo, tá, gente? Sou eu que escrevo o material, às vezes eu vou, a memória às vezes dá uma falhada e eu vou lembrando o que eu escrevi para vocês. Porque é muito conteúdo que eu escrevo mesmo. Eu já escrevi depois desse História da Igreja, né? Homilética, hermenêutica, agora estou em teologia sistemática. Então, a cabeça da missionária, né, tem hora que eu tenho que pegar meu próprio material e ler para poder novamente passar a vocês, né? Bom, e o Thyssen vai dizer exatamente isso, tá? Que havia 2 compartimentos antes da morte de Cristo, um para os maus e outros para os bons. O seio de Abraão, este era o nome pela qual se identificava o compartimento dos justos, conforme Lucas 16, 25, e é um lugar de conforto onde Lázaro estava sendo consolado. E um lugar de tormento, este é o nome dado ao compartimento dos ímpios. Note que o rico estava preocupado em alertar seus irmãos a fim de que não fosse também para esse lugar de tormento. Lucas 16, 28. Após o Thyssen, tá? Após a ressurreição de Cristo, vê-se uma mudança. Os crentes que morrem em Cristo não vão mais para o Hades, que é lugar de punição, tá? Ou o Sheol, né, do Antigo Testamento, mas estão habitando com o Senhor, tá? A gente já leu referências aqui que Paulo fala que os salvos em Cristo estão com o Senhor. Assim é que lemos também Paulo sobre o seu desejo de estar com Cristo. Então ele vai dizer, eu quero estar com Cristo. Depreende-se então que os mortos em Cristo agora ainda vão para o paraíso, conforme a gente vai ver Jesus dizendo isso, hoje mesmo estará comigo no paraíso, e Paulo dizendo em 2 Coríntios 12, do paraíso. O Thyssen coloca novamente que é possível que quando Cristo ressuscitou, tenha levado com ele não apenas as primícias daquele a quem ressuscitou corporalmente, mas também as almas de todos os justos que estavam no Sheol, que estavam ou no Hades, né, no lugar dos mortos. O Lauren acrescenta que é bem possível que nessa transição o Senhor Jesus tenha apanhado a chave da morte, do Hades,